Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o projeto Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e estamos iniciando esse projeto com o objetivo de ler com você a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do projeto Momento da Palavra, leremos um capítulo da Bíblia Sagrada e ao final da leitura faremos comentários a respeito do texto lido, para que possamos ler juntos, eu e você, e compreendermos e sermos abençoados pela palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. Então, iniciaremos agora a partir do capítulo 1 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que move sobre a terra. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Amém? Muito bem, meu amigo, minha amiga. Esse foi o capítulo 1º do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Lemos o primeiro capítulo do livro de Gênesis. E aqui se destacam algumas informações muito importantes. Na verdade, toda a Bíblia Sagrada, todo o texto da Bíblia Sagrada, traz em seu conteúdo muitas informações importantes e muitas verdades que nos guiam à salvação. Muito bem, neste primeiro capítulo, nós iniciamos a descrição da criação do universo, da criação da terra, dos seres vivos e do homem. E alguns pontos eu gostaria de destacar aqui neste texto. Um deles é a questão da criação em si. No início da criação, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. No original hebraico, o Antigo Testamento ele foi escrito quase todo na língua hebraica, em algumas partes na língua aramaica, mas no original hebraico, essa parte foi escrita em hebraico, no original hebraico, as palavras tohu vavohu, que é traduzido aqui na minha tradução da Bíblia, a terra era sem forma e vazia. Tohu vavohu em hebraico também significa caos. Então, já no início da descrição do texto da criação por parte de Deus, já nos dá um ensinamento muito grande. Veja, diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Esse texto também nos indica que se não há ação de Deus, se não há ação ativa, positiva da palavra de Deus, do verbo de Deus, que veremos mais na frente, futuramente, por exemplo, no Evangelho de João, que o verbo de Deus é Cristo Jesus, se não houver ação do verbo de Deus, da vida de Deus, ação da palavra de Deus, antes de haver esta ação, antes de haver a palavra de Deus, o que existe é o caos. Da mesma forma na nossa vida, se não há ação de Deus na nossa vida, o que resta é o caos. Então, o texto bíblico já nos dá um grande ensinamento. Além de descrever a criação, ele nos diz, antes, na ausência da ação de Deus, da palavra de Deus, o que resta é o caos. E o texto continua descrevendo as etapas da criação, e aqui se destaca também que apenas no quarto dia, veja, no versículo 13 diz, e foi tarde de manhã o terceiro dia. O 14 diz, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. E sejam para luminares da expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi.
Em algumas versões da Bíblia, onde está escrito aqui tempos determinados, é traduzido também por estações. Seriam sinais para estações, para dias e para anos. E veja, esses luminares que estão sendo descritos aqui, na verdade correspondem ao Sol e à Lua. Veja, estes luminares, o Sol e a Lua, foram criados apenas no quarto dia. No quarto dia da criação. Se nós lermos do início, nós veremos que no versículo 13 termina o terceiro dia, no versículo 14, quando há a criação dos luminares, do Sol e a Lua, são criados no quarto dia. Então, aqui cabe uma pergunta. Há uma discussão muito grande se esses 6 dias, ou os 7 dias da criação, seriam dias geológicos, seriam eras geológicas, seriam dias literais de 24 horas. O que de fato representaria esses 6 dias, ou esses 7 dias, os 6 dias da criação e o 7º dia do descanso, o que corresponderia, se era uma linguagem figurada, se era literal. Então, durante muitos anos, houve e ainda há essa discussão a respeito desses dias da criação. Mas, para o leitor atento, quando percebe que o Sol e a Lua foram criados no quarto dia, evidentemente percebemos que os dias da criação não podem ser dias de 24 horas, os dias que conhecemos agora. Por quê? Ora, o dia de 24 horas, ele é determinado, como o próprio texto diz, através do Sol. Os movimentos de rotação e translação da Terra é que determinam o dia e os anos, os dias e os anos. Então, esse procedimento, a rotação da Terra e a translação, é que determinam dias e anos. Ora, se Sol e Lua só foram criados no quarto dia, como eram contados os dias antes desse quarto? Eu quero lhe dizer também que o dia de 24 horas, ele corresponde à Terra. Apenas na Terra, o dia tem 24 horas. Por exemplo, se formos para Vênus, a contagem de dias e de anos, porque correspondem à sua rotação e à sua translação em redor da Terra, aliás, do Sol, desculpe, eles não têm 24 horas para o dia e nem 365 dias para o ano. Porque ele demora mais, tem uma duração diferente nesse movimento de rotação e translação. Então, o dia de 24 horas e o ano de 365 dias só acontece na Terra. Porque tem a ver com a velocidade com que a Terra executa esses movimentos de rotação e translação. Então, saindo da Terra, indo para outro local, para outro planeta dentro do próprio sistema solar, vemos que dias e anos têm períodos diferentes, as coisas são contadas de forma diferente. Então, o que significa esses dias da criação? Significam justamente os dias de Deus. Alguns teólogos chamam de dias criacionais, os dias que são contados no texto da criação, mas não necessariamente dias de 24 horas. E o que significa isso? Esse texto, na estrutura que foi montado, nos revela que Deus é atemporal. Ora, é evidente que aquele que criou algo não pode ser dependente daquilo que foi criado. Deus criou o tempo, o espaço, Deus criou tudo. Então, se Deus criou o tempo, não podia ser ele limitado pelo próprio tempo que ele criou. A própria Bíblia diz que
Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. O que significa isto? O mesmo que esse texto está nos revelando, que Deus é atemporal. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, meu amigo e minha amiga, esses 3 dias da criação que acabamos de ler não são dias de 24 horas. Por quê? Porque os dias de 24 horas para a Terra, para nós, só passaram a ser contados, conforme o próprio texto nos revela, a partir do 4º dia da criação, que foi quando Deus criou o Sol e a Lua. Ora, se o Sol e a Lua só foram criados no 4º dia, é evidente que os 3 primeiros dias não podem ter sido dias de 24 horas, porque essa contagem para a Terra ainda não existia. Portanto, se os 3 dias não eram de 24 horas, é evidente que Deus não iria mudar a sua contagem no restante dos dias. Esses dias são chamados dias criacionais, os dias do tempo de Deus. E você pode me perguntar, mas então quanto tempo é cada dia desse? Quanto tempo corresponde cada dia desse? Só Deus conhece esta resposta. Porque Deus nos revela na Bíblia aquilo que é importante para a nossa salvação. Quanto tempo dura o dia de Deus não faz diferença alguma para a nossa salvação. Então, meu amigo e minha amiga, o tempo de Deus, o texto nos revela isso, o tempo de Deus, o dia de Deus, a hora de Deus, é diferente da nossa. E outro ponto que quero destacar aqui nesse texto que acabamos de ler é a respeito da criação do homem. Na criação do homem, no versículo 26, diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. No original hebraico, a palavra que é traduzida por homem, na primeira linha desse texto, quando diz e criou Deus o homem, é a palavra Adam. Adam, que em outro contexto foi traduzido por Adão, homem masculino, sexo masculino. Mas aqui, a palavra Adam é como a palavra anthropos em grego. A palavra Adam, em hebraico, significa homem no sentido de humanidade. Não de homem do sexo masculino, e sim de humanidade. Então diz, o texto diria, e criou Deus a humanidade, homem e mulher, a sua imagem, a imagem que Deus criou. Agora sim ele diz, macho e fêmea, Zachar Nikvah, em hebraico, Zachar Nikvah, que significa macho e fêmea, homem do sexo masculino, mulher do sexo feminino, os criou. Então, meu amigo e minha amiga, não é o homem do sexo masculino que é a imagem de Deus, mas o homem, o ser humano, a humanidade, o homem e a mulher, que foi criado à imagem de Deus. É por isso, inclusive, que nós leremos mais para frente, no capítulo 2, quando diz que homem e mulher se unem, deixam pai e mãe para se unirem e formarem uma só carne, representa também a forma perfeita de representação da imagem de Deus. A união do homem com a mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus, ao se unirem, representam uma imagem ainda mais perfeita, ainda mais próxima do Senhor.
Então, meu amigo e minha amiga, já a partir desse texto, a Bíblia Sagrada nos revela que homem e mulher, embora tenham características específicas de personalidade, de individualidade, homem e mulher, aos olhos de Deus, são iguais. São a sua imagem e semelhança. O homem não é superior à mulher, assim como a mulher não é superior ao homem. E criou Deus o homem à sua imagem, criou Adão, a humanidade, o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Zachar ve Nikvah, homem e mulher, sexo masculino e feminino, macho e fêmea, como diz esta tradução da Bíblia Sagrada, macho e fêmea os criou. Deus criou o ser humano de forma, aos olhos dele, igual, com o mesmo valor. E por nós, homem e mulher, ele, o Senhor, tem o mesmo amor, o mesmo carinho e por nós a mesma misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi o primeiro capítulo do livro de Gênesis, que com a graça de Deus lemos eu e você e compreendemos um pouco mais da sua santa palavra. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo no símbolo de curtir. E se você quer receber um aviso sempre que nós gravarmos novos vídeos a respeito da palavra de Deus, então se inscreva no canal de Preceito de Fé. E toda vez que nós gravarmos mais um vídeo, que nós publicarmos mais um vídeo, com a leitura da palavra de Deus, com comentários sobre a palavra de Deus, você será avisado e poderá acompanhar este projeto e outros vídeos que nós também lançaremos, sempre juntinho conosco e com a palavra de Deus. Fique na paz e até o próximo vídeo. Um forte abraço.